Olá, meu nome é Amara Moira, eu sou a moderadora da página E Se Eu Fosse Tu, Tamara da Depressão, e estou aqui hoje para entrevistar uma ativista que é babado. Ela simplesmente é a liderança atual das denúncias feitas por prostitutas da invasão um policial no prédio da Caixa em Niterói, dia 23 de maio desse ano. Por motivos de segurança, vamos entrevistá-la e identificá-la aqui como Isabel. Ela trabalha na DASPU, a Grife, e na ONG da Vida, representa o Brasil na plataforma latino-americana de trabalhadores sexuais e está na luta pela regulamentação da prostituição como profissão. Então, que credenciais! Bom, Isabel, ela não vai poder ser também mostrada no vídeo, só as mãos, belíssimas mãos. Vamos lá. É isso, Isabel. Você poderia falar um pouco mais pra gente sobre qual a importância do PL Gabriela Leite na vida das prostitutas, na profissão em si, como um todo? Eu acho que hoje, depois do que aconteceu comigo no dia 23 de maio, o PL tem uma grande importância, porque o Estado, uma forma geral, eles acham que tem o empoderamento de poder entrar em uma casa de prostituição, estrupar, violentar, levar mulheres presas, prostitutas presas, os donos dos estabelecimentos presos, e essa PL vai ser totalmente fundamental, porque uma vez que eu tenho meu local de prostituição e trabalho com uma amiga, eu sei que a polícia não vai poder entrar no meu local de trabalho e falar que eu estou explorando minha amiga e minha amiga me explorando. A gente está ali unida, trabalhando juntas. Muitas das vezes várias prostitutas não têm condições de pagar um aluguel caríssimo, porque para você alugar um local seguro para trabalhar e atender clientes, não é qualquer lugar que aceita. E quando a gente procura um lugar para poder trabalhar e atender clientes, esse lugar é caro. No Rio, por exemplo, entre 5 e 8 mil reais, não é qualquer prostituta que tem esse valor para alugar. Então a PL vai dar garantia a gente de poder trabalhar, de ter um local seguro, de ter as mulheres também que não têm condições de alugar um lugar e trabalhar para outras pessoas, têm o direito de ter de 1 a 50% do valor do programa. Isso tem que ser acordado entre ambas as partes. Então acho que a PL vai nos empoderar bastante, vai diminuir bastante a violência contra a prostituta. E pensando assim nessa questão de coisas que poderiam atrapalhar a vida de uma prostituta no exercício da sua profissão. Então, pela sua fala, eu entendo que a polícia seja uma das grandes responsáveis pelos problemas que a gente vive e não necessariamente, por exemplo, cafetinos e cafetões. Como você vê isso? Entre a polícia e o cafetão, a diferença? Como você vê isso, a importância dessas figuras no exercício da sua profissão? Eu acho que a polícia tem que ter um papel fundamental de estar nos defendendo, não nos agredindo, porque hoje o maior violador de direitos de prostitutas é a polícia, é o Estado. E não o cafetão, mas a pessoa que tem o poder de estar dando um lugar para a prostituta trabalhar, o dono do estabelecimento, vamos colocar um empresário, né? Ele também tem que ter os direitos dele garantido, porque a pessoa não tem o porquê alugar um lugar e colocar várias prostitutas para trabalhar e ele vai lucrar o quê? Nada. Então tem que ter tem que ter a lei para as duas partes, tanto para quem é o empresário, tanto para a polícia. A gente como prostituta tem que ter segurança da polícia, porque quem tem que nos proteger, e hoje a polícia não nos protege, a polícia só entra para bater, estrupar, roubar e prender. E o dono do estabelecimento também tem que ter segurança dele, de que ele vai estar ali com o local dele de trabalho também, porque aquilo ali não deixa de ser um lugar de trabalho, em que a gente precisa de segurança, porque hoje em dia, qualquer lugar fechado ou aberto que a gente, como prostituta, tenha segurança, eles querem colocar como milicianos, e não é a milícia que atua nesses lugares, porque uma cabeleireira que tem um salão de cabeleireiro tem direito de ter segurança, o dono da farmácia tem direito de ter segurança, o advogado tem direito de ter segurança. Por que a prostituta não pode ter uma segurança? Porque quem faz a nossa segurança é dado como miliciano, entendeu? E isso é totalmente errado, a gente tem direitos como qualquer trabalhador. E, por exemplo, existem casos de extorsão da polícia nessas casas que tentam abrigar prostitutas e tentam... Totalmente. Existe esse Todos os lugares que eu trabalhei no Brasil tem casos de suborno, de arrego policial. Mas o pior estado que eu acho que eu vi assim, casos de suborno é no Rio de Janeiro. Onde eu trabalhava, o prédio que eu trabalhava tinha quase 90 apartamentos de prostituição. E a gente pagava por mês 132 mil reais para trabalhar.
pra mim é o pior lugar que tem, assim, em todos os lugares tem arrego. A polícia em tudo quanto é lugar, eles querem pedir dinheiro pra gente trabalhar na rua, eles querem pedir dinheiro pra gente trabalhar no apartamento, pra gente atender em motel, eles querem mandar no nosso próprio corpo. Ou a gente paga com dinheiro, a gente paga com sexo, a gente tem que pagar de alguma forma. Sim, ou comprando drogas na mão da polícia, de alguma forma a gente tem que comprar, pagar. Entendi. E isso me faz pensar também num ponto interessante, que é quando, por exemplo, feministas tentam colocar que o cliente que a gente vai atender é uma dessas figuras, é a figura que vai nos explorar, que vai nos objetificar, que vai abusar do nosso corpo, que vai nos estuprar, nos violar, fazer coisas contra a nossa vontade. Mas na prática eu não tenho certeza se esse cliente é realmente o responsável por fazer todas essas coisas. Como é que é a sua relação com o cliente? O cliente pra mim é a figura principal do meu trabalho. É quem garante meu sustento, quem garante meu dinheiro. Eu não vejo o cliente como meu violador em momento nenhum. Em todos os momentos que eu tive de necessidade, de aperto em relação a homens que eu estava atendendo, eu não identifico como clientes, identifico como psicopatas, como ladrão. Eram homens que queriam me roubar, como também já tentaram me assaltar várias vezes na rua. Eu também corro o risco de ser assaltada na minha profissão. Eu nunca tive problema de violência com o cliente, eu nunca tive problema de ser estrupada por cliente. Os únicos problemas que eu tive com quem se identificavam como cliente, mas que na realidade não são cliente, são com homens que queriam roubar, matar. E como qualquer profissão tem, como qualquer lugar tem. Tem ladrão na rua, tem ladrão no shopping, tem ladrão em qualquer lugar do mundo. Entendeu? E eu como prostituta também, tem ladrão querendo me assaltar porque eu tenho dinheiro também. Claro. É interessante essa perspectiva que coloca, ou tenta fazer com que o cliente não seja mais demonizado, né? Porque isso atrapalha a nossa profissão. O cliente é a figura principal do nosso trabalho. Tem que ter, cada dia tem que ter mais e mais clientes. Isso é bem interessante. Uma coisa que eu fico pensando também, gostaria muito que você pudesse falar a respeito, já que você rodou o Brasil, já trabalhou em vários espaços, será que você poderia fazer um paralelo entre, por exemplo, a Vila Mimosa no Rio, o Jardim Itatinga em Campinas e a Afonso Pena em Belo Horizonte, de como se dá a prostituição nesses espaços? A Vila Mimosa no Rio, eu fui trabalhar na Vila Mimosa, eu tinha 18 anos e já trabalhei várias vezes lá. A Vila Mimosa é um local totalmente perigoso, muito perigoso, em que as prostitutas lá não têm voz. Existe uma associação dentro da Vila Mimosa que se diz uma associação a favor das prostitutas, mas não é uma associação a nosso favor, é uma associação totalmente contra, que beneficia somente os donos dos lugares na Vila Mimosa. A Vila Mimosa é um local para trabalhar que a gente pode considerar mais independente, sim, porque a gente entra e sai a hora que quer, porém tem um perigo muito grande. Lá muitas prostitutas morrem e ficam lá dentro. Eu acho que a Vila Mimosa é um local mais visto pelas organizações que trabalham com prostitutas. Afonso Pena eu gostei muito, mas tem mulheres cis e trans. E o lado esquerdo é de trans e o lado direito de cis. E o que me impressiona muito no Afonso Pena é como que eles querem classificar as prostitutas. Primeiro ponto da Afonso Pena, menor de idade. Segundo ponto da Afonso Pena, mulheres gordinhas. Terceiro ponto da Afonso Pena, mulheres mais ou menos. Meu no topo Deus. da Afonso Pena são mulheres bonitas. Isso eu acho totalmente preconceituoso. Sim. E acho totalmente errado ter que dividir uma rua com menor de idade. Eu acho um absurdo e não aceito. E fora isso, os clientes lá são muito bons. Gosto muito dos clientes de Minas. Sempre gostei. E Jardim Itatinga, pra mim é muito bom. O melhor dos três é o Jardim Itatinga. Que a gente tem independência de trabalhar a hora que quer. Não considera um local que explora a gente, porque a gente paga pelo que faz. E a gente é totalmente livre. Um lugar que circula muitos homens. Tem um baixo índice de violações feitas pela parte da polícia. E em Belo Horizonte também não tem um alto índice, não. Desses três lugares, o índice que mais é violado mesmo, que nós somos violadas, é no Rio. Na Vila Mimosa, a polícia também atua muito brutalmente lá dentro. E o Jardim Itatinga também acho perfeito. Pra mim é o melhor dos três. Assim, fora que em Belo Horizonte sobe e desce pra mim também. Você perguntou como se pena, mas o sobe e desce é perfeito também. Que sobe e desce? Os hotéis. São duas ruas com 22 hotéis. E lá circulam cerca de 5 mil homens por dia. O programa a partir de R$10. E a gente faz assim, 50, 60 programas por dia. Então também acho o máximo, também gosto muito.
Não resseca, não destrói o corpo? Não, pior que não, menina. Lá é bom que a gente ainda corre risco de gozar várias vezes por dia. Bom, isso é bom também. Isso é ótimo. Eu gosto de lá. Muito bom. Você tocou no tema da prostituição infantil, né, na verdade que o projeto de lei Gabriela Leite deixa de se referir a isso como prostituição infantil, vai falar sobre exploração sexual de menores de idade, né? Porque isso não é prostituição, a prostituição em si, como esse projeto prevê, ela prevê que a pessoa tem que ter pelo menos 18 anos. 18 anos. E aí, como você vê a situação do Brasil na questão da exploração sexual de menores de idade? Isso aqui no Brasil, a exploração sexual infantil é um fato que acontece. Eu, ao contrário de muitas prostitutas, não escondo essa realidade. Eu quero poder trabalhar em cima disso também. E é uma coisa que acontece de verdade. Não existe falar que BH não tem menor de idade, São Paulo não tem, Rio não tem. Tudo quanto é lugar tem menor de idade. Elas se infiltram no nosso meio, porque eu já trabalhei com vários menores de idade com identidade falsa. Sendo que eu acho que essa política da exploração sexual infantil tem que ser mais bem trabalhada pelo governo, pelo estado, pelo município. Não adianta ter políticas para poder acabar com a exploração sexual infantil se o governo não tem uma medida socioeducativa totalmente perfeita, não perfeita porque eles nunca têm, o Estado nunca tem nada perfeito, mas totalmente abrangente para poder acolher essas menores. Tô gravando. Desculpa. E então acho que o Estado tem que saber trabalhar em cima dessas menores. E tem alguns estados aqui que são assim uma realidade muito assim, muito assustadora. Eu fui em Fortaleza e fiquei muito chocada com a realidade de Fortaleza. E o Nordeste está alavancando muito. A cada dia que passa aumenta mais ainda isso. E isso é uma coisa que o Brasil tem que tomar cuidado mesmo. Porque é uma realidade, não é mentira, é realidade. A gente não pode esconder o que acontece. Entendi. Bom, eu fiz uma apresentação inicial a seu respeito, mas se você quiser completar, falar mais um pouco mais sobre quem é você, qualquer detalhes que você julgue importante, que você possa divulgar, dividir com a gente. Hoje, pelo fato do que aconteceu comigo dia 23 de maio, eu venho sofrendo muitas ameaças da parte da polícia do Rio de Janeiro, da parte de um grupo de extermínio do Rio de Janeiro. Hoje eu me encontro sem casa, sem poder ficar com meus filhos. Fiquei sabendo semana passada que a vara da família do Rio de Janeiro entrou pedindo a guarda dos meus filhos. E hoje eu tento lutar contra esse mesmo Estado que tinha que estar me defendendo, tirou meus direitos. Tirou meus direitos de mãe, de cidadã, de mulher. E recentemente eu vim de Brasília, eu consegui uma audiência com a ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvati, e vim muito chocada de lá. Ela me chamou assim e quis dizer ao pé do ouvido que puta tem que se prostituir em outro lugar e cada uma tomar conta do seu próprio rabo, da sua própria xereca. Ela quis dizer isso praticamente. Que a Secretaria de Direitos Humanos Federal não iria fazer nada pela minha luta. Que hoje eu tenho um peso muito grande de organizações do mundo inteiro a meu favor. Só que o Brasil não ia se pronunciar em nada ao favor das prostitutas no Brasil, que era para poder desistir, que eu não ia conseguir nada. Isso a ministra dos Direitos Humanos me falou. Só que ao mesmo tempo que ela me falou isso, eu fiquei muito chateada, mas eu voltei de lá mais encorajada de continuar nessa luta, mesmo sem casa, mesmo correndo tudo que eu tô correndo, todos os riscos. Quando eu estive lá com ela, eu tinha acabado de receber 4 facadas de uma invasão que tinham feito na minha casa. Eu tava totalmente assim, machucada e ela não se sensibilizou em nada. Ela é uma ministra desumana. Isso me choca muito, como que o Brasil está vendo a nossa luta, sabe? Porque realmente eu vejo que para o governo aqui a gente não tem vez, os prostitutos não têm lugar, nós não somos mulheres, nós não somos mães, não temos direito de nada. É como se a gente fosse um bichinho lá no canto e tivesse que ficar escondido, porque foi isso que eu senti lá em Brasília. Sim, entendi. E agora com Gabriela Leite tendo falecido, o movimento das prostitutas ele fica órfão de uma liderança ou ele continua forte, ele tem diversas pessoas fortes conseguindo tocar essa luta, como ele está nesse momento? A gente vai se empoderar, cada dia que passa a gente está conseguindo alianças mais fortes. A da Vida é uma ONG muito importante.
Foi uma ONG muito importante para mim na minha luta, assim, em todos os momentos difíceis da vida tá comigo. Hoje, graças a Deus, eu faço parte da vida, da Expua. E a Gabriela se foi, mas a Gabriela deixou a gente aqui para continuar essa luta. E a luta não é só minha, é de todas nós. E a gente vai continuar, vamos tocar para frente. Entre barrancos e maravilhas, a gente vai continuar, não vai desistir não. Ah, vai ser perfeito. Com certeza. E a gente vai aprovar esse PL, vão vir outros PLs depois. PLs também. O Jean Willis também está ajudando bastante. Foi um deputado que teve a coragem de levar o PL quando a Rede Brasileira de Prostitutas decidiu e optou por ele. E ele vai conseguir. Se ele não conseguir, a gente vai conseguir outros. Mas ele vai conseguir. E hoje a Davira vai, com certeza, cada dia que passa, estar crescendo mais e mais. E a gente vai estar trazendo com a gente várias prostitutas para estar empoderando essa luta, porque isso é muito importante. Que as prostitutas não tenham medo de lutar pelos seus direitos, que elas possam lutar pelos direitos, são nossos direitos. Bom, creio que é só. Creio que chegamos. Agora, nossa, foi uma entrevista fabulosa que vai pro ar logo mais. Você vai ficar ainda mais famosa, Isabel. E essa mensagem vai chegar lá na ministra e ela vai ouvir umas poucas e boas. Ela vai ouvir, com certeza. A ministra desumana. Nossa, vai pegar essa. Bom, agradeço muitíssimo a sua participação e é isso. Fico por aqui. A Mara Moira se despede com esse vídeo, com essa entrevista da Isabel. Tchau, querida. Tchau, tchau.